Graças a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Também louvar o Senhor pela vida do pastor João Batista, missionária Severina, o Gés ali, que é o amigão do irmã Júlia. Deus continue abençoando vocês. É um prazer revê-lo. Salmo 150, querido, a partir do versículo, último versículo, que é o verso 6, nos fala que todo ser que tem fôlego louvem ao Senhor. E eu queria convidar vocês a adorar ao Senhor esta noite, juntamente comigo. Amém? Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Louve com a alma, com alegria. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. Eu não sou o que devia ser, mas ele me prometeu o céu. Adore. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. É dele, por ele, para ele todas as coisas. O que somos é em louvor a ele. Eu só quero adorar. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu.
Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Com muita honra, eu gostaria de chamar pastor João Batista. Para quem não sabe, já foi até falado, meu pai, que vai nos trazer a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Juarez, acompanhe ele. Glória a Deus. Tem uma família que está aqui conosco, eles estão ali, que são de Teresina, estão vindo morar aqui em Parnaíba, já estiveram congregando com o pastor Lassé. É uma honra tê-los aqui conosco. Todos os visitantes, a todos vocês, que Deus abençoe. Queridos, esse aqui é meu pai. Dá para ver que eu sou bonito, porque puxei para ele. E minha mãe. É um prazer. Minha família, parte da minha família está aqui. Eu tenho ali um que eu posso dizer é meu irmão mais novo do que eu, mas também foi meu segundo pai, com a esposa, a Júlia. Eles me acolheram na casa deles num dos momentos mais difíceis da minha vida, e eu sou honrado por ter eles aqui conosco. Tá meus sobrinhos, tá a turma ali abençoada. Por incrível que pareça, ele vai saber agora. O tema que ele me mandou, quando ele me mandou, eu estive até falando com alguns irmãos. Quando ele me mandou o tema, eu disse, está dentro da nossa proposta, que esse mês a proposta é sobre o derramamento do Espírito Santo. Então, quando ele me mandou o tema, eu digo, como Deus é bom, como Deus direciona, e eu creio que é de Deus ele está aqui. O inimigo quis impedir de todas as formas que ele não estivesse aqui, mas o Senhor aprove e ele está aqui conosco para nos ministrar a palavra. Eu gostaria que nós ficássemos de pé, vamos orar. Querido Senhor, eu quero louvar o teu nome, pela tua presença nas nossas vidas, por tudo o que tu tens nos proporcionaste neste dia, nesta noite. Agora, Senhor, eu apresento o teu filho, que estará nos ministrando a tua palavra. Usa-o poderosamente. Eu sei, Senhor, que o que tu já colocaste no coração dele, que para ele trazer para nós, e que ele possa, Senhor, nesta noite, usado pelo teu Espírito Santo, trazer a tua palavra, uma palavra que possa impactar vidas e transformar vidas para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Fique à vontade, a casa é sua. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados, é uma honra poder estar aqui nesta noite para vos falar a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil, porque falar para pessoas que eu sei que aqui tem, mestres, doutores, teólogos, e eu sei que não é tão fácil assim. Porém, eu espero que o Senhor nesta noite fale a você, como tem falado a mim também. Que o Senhor possa abençoar de uma maneira maravilhosa a todos. E que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqui presentes. Eu quero, em nome de Genivaldo, saudar também os obreiros nesta noite, a pessoa da irmã Lúcia, as obreiras, e que todos se sintam à vontade para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Amados, eu trouxe nesta noite para a nossa meditação, para alguns momentos de reflexão, e desde que Genivaldo me falou que eu viria
ministrar a palavra do Senhor aqui, que eu sempre peço ao Senhor o que eu vou falar, o que eu devo falar, que realmente eu devo apresentar à Igreja de Cristo. E então Deus, eu tenho certeza, através do seu Santo Espírito, que me revelou, que me falou, para que eu falasse de duas promessas gloriosas que nós encontramos no texto sagrado do Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, dos versículos 1 a 3, e a outra promessa nós temos nos versículos 15 a 17, que é sobre o Espírito Santo ou o Consolador. Portanto, amados, nestes textos sagrados que nós queremos meditar convosco nesta noite, eu quero antes dizer aos irmãos, quando nós observamos os versículos de 1 a 3, quando o próprio Jesus diz o seguinte, que o coração de vocês, esta tradução que eu estou lendo é a Nova Almeida atualizada, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, quando o próprio Jesus, fazendo este pronunciamento, eu diria assim, aos discípulos, por que Jesus estava falando desta maneira? Que eles não se angustiassem, que eles não ficassem perturbados. Em outra tradução diz que eles estavam perturbados. Nós observamos que no capítulo 13, que é o contexto que nós gostaríamos de destacar também nesta noite, Jesus estava então mostrando, aliás, quando nós vemos Jesus se preparando, ou melhor, estava se aproximando a sua morte. Quando ele então lava os pés dos discípulos e indica o traidor que iria lhe trair, apresenta um novo mandamento, tudo nós observamos no capítulo 13 deste mesmo Evangelho. E o que nós podemos observar, quando Jesus fala que na casa do Pai, na casa de meu Pai, dizia Jesus, há muitas moradas, ele estava então dizendo que é o céu, e é onde nós desejamos um dia estarmos, é onde nós queremos um dia estarmos. E olha uma coisa, irmãos, que o próprio Jesus diz assim: eu voltarei e receberei para mim mesmo, não é para mais ninguém. E uma coisa que me chama muita atenção, e para que onde eu estou, vocês estejam comigo, vocês também estejam comigo. E vocês conhecem muito bem isto, amados. Se na verdade nós aqui nesta vida, e quando uma pessoa que nós amamos, que nós
muitas vezes admiramos, e que muitas vezes uma pessoa tão importante para nós, e quando se aproxima aquele momento de sua partida, quem não se entristece? Quem não fica triste? Quem não lamenta? Quem muitas vezes não fica um tanto perturbado? Ora, Jesus havia passado com os discípulos 33 anos com eles, ensinando, guardando-os, protegendo-os e assim por diante. Deixa eu fazer uma paradinha aqui e pedir perdão à minha família que está conosco nesta noite, embora Genivaldo já tenha apresentado. Está ali a minha esposa, filho, nora, neto, com a esposa e assim. Que Deus abençoe a todos. Queridos, continuando, nós queremos, portanto, dizer aos irmãos nesta noite: Jesus vai voltar. Por que que ele vai voltar? Porque ele prometeu: eu vou e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Queridos, por quê? Porque ele quer que onde ele estiver, nós estejamos com ele. Então, quando Jesus trata desta ida para o céu, os discípulos ficaram tristes, os discípulos ficaram perturbados, os discípulos sentiram tristeza. Mas vejam bem, quando nós observamos esta expressão do próprio Jesus, no versículo 33 do capítulo 13, ele diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Filhinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar e vou levar vocês. Eu gostaria de perguntar nesta noite: quem está esperando Jesus? Dê um sinal por bondade. Você está esperando? Então, meus queridos irmãos, para que nós estejamos prontos e não haja dúvida, não haja tristeza em nós, nós precisamos saber que Jesus, este que estava no capítulo 13, estava dizendo que iria morrer, que os seus dias estavam se aproximando aqui na terra para ele partir para o Pai. Agora, para nós, a igreja de Cristo, então, não é mais tristeza. Sabe por quê? Porque nós sabemos que ele morreu, mas ele ressuscitou e está vivo para sempre. Ele vive, ele está vivo e ele vai voltar. E eu queria que você dissesse para a pessoa que está ao seu lado: eu quero te encontrar no céu. Aleluia. Queridos, porque o céu é a nossa morada. Eu tenho certeza que Jesus já tem preparado este lugar para nós. Esta é a promessa de Jesus, que voltará para nos levar, para que nós estejamos com ele para todo sempre. Queridos, que Deus nos ajude, que nós nunca retrocedamos, que nós nunca voltemos atrás, mas continuemos firmes na esperança imorredoura, na esperança viva de que um dia nós encontraremos, ou melhor, estaremos com o nosso Senhor, aquele que nos amou e nos amou até o fim, como diz a própria Bíblia Sagrada. Jesus, ele amou os seus até o final, e por isso ele podia confortá-los, ele podia então trazer estas palavras de ânimo, de coragem, de estímulo,
para que eles não ficassem desanimados. Portanto, meus queridos irmãos em Cristo, olhe uma coisa, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Glorificado seja o nome de Jesus. Irmãos, esta promessa que nós logo mais passaremos para a segunda promessa que nós já dissemos. Vejam bem, existem tantos obstáculos nesta vida, muitas vezes coisas que querem nos desanimar, que querem que nós não prossigamos, que querem fazer nós parar. Olhe, mas para que nós tenhamos consciência, tenhamos a certeza, tenhamos então a esperança de que nós iremos para os céus. Então, para isto nós precisamos nos mantermos firmados na rocha eterna, que é o próprio Jesus, e nunca darmos muitas vezes ouvidos ou atentarmos para o que está acontecendo muitas vezes no mundo, de tanta coisa, tanta novidade, tantas coisas estão acontecendo, e o que está acontecendo nos dias atuais são prenúncios de que Jesus está voltando, de que Jesus não vai tardar tanto. Portanto, meu irmão, minha irmã, esteja alerta, estejam preparados, estejamos preparados para esse encontro tão maravilhoso. Um dia encontrarmos aquele que deu a vida por nós, aquele que nos amou, aquele que nos ama, aquele que nos guarda, aquele que está sempre conosco, como ele afirmou: estou convosco quantos dias? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando nós lemos no capítulo 24 de Mateus, nós encontramos a partir dos versículos 36 a 34 sobre a vigilância. É preciso vigiarmos, porque ali está registrado que, como for nos dias de Noé, o que foi que aconteceu nos dias de Noé? O que foi que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Eu creio que aqueles que leem a Bíblia, aqueles que estão familiarizados com a Bíblia Sagrada, conhecem muito bem, quando o próprio Senhor adverte, para que nós então possamos permanecer firmes e não estarmos como aqueles. Sabe o que aconteceu? Vocês sabem muito bem. Veio o dilúvio e todos foram consumidos pelas águas do dilúvio. A vez Sodoma e Gomorra, veio então o fogo e destruiu tudo. Portanto, irmãos, que nós possamos vigiar. A Bíblia sempre diz: vigiai e orai. Se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, com certeza a nossa vida espiritual será, portanto, quem sabe, não terá tanto sentido como deveria ter. Mas quando nós oramos, quando nós então buscamos a Deus, quando nós examinamos a Bíblia, porque, amados, a Bíblia Sagrada, ela é o manual do cristão. Ela que ensina, ela que mostra o que acontecerá e o que irá acontecer até, para que nós tomemos cuidado com a nossa vida espiritual, para não sermos muitas vezes tragados pelas coisas que o mundo oferece, mas permanecermos firmes até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo.
capítulo 3 e versículo 11 de Apocalipse. O Senhor diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, amados, porque se você não guardar, tem um inimigo terrível que quer tomar a tua coroa. Mas esta coroa, eu creio, de acordo com o que tu tens feito para o Senhor, tu irás ganhar. O Senhor lhe dará esta coroa, se fores fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos em Cristo Jesus, nós, para que os discípulos pudessem então, depois da partida de Jesus, depois desta expressão dele afirmar que ele iria, mas voltaria, mas ele fez uma outra promessa. A promessa é: eu vou enviar a vocês a promessa de meu Pai. Qual é a promessa do Pai? Está lá em Atos 1 e 3. Quando o Senhor então diz o seguinte: olha o que, portanto, o Senhor afirma em Atos 1 e o versículo 3. Diz o seguinte: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Aliás, o versículo 4, perdão. Então, meus amados, não se afastem. Eu diria, não se afastem da igreja. Não se afastem dos caminhos do Senhor. Não se afastem desta verdade. Por quê? Porque se vocês se afastarem, a promessa então vocês com certeza não receberão. Amados, então aqui está a promessa, a segunda promessa que nós fizemos menção: o Consolador. Ora, se os discípulos estavam naquela situação, é uma situação que, como já dissemos, quem não sentiria, quem não ficaria abalado com a ausência, com a partida de alguém que você tanto ama? E como os discípulos amavam tanto a Jesus, e inclusive tinha um que amava parece que mais do que os outros, queridos irmãos em Cristo Jesus. Mas aqui nós vemos o que o próprio Jesus diz. O Espírito, o que o Espírito, qual é a atuação? O que o Espírito faz na vida do cristão? Eu colocaria, e eu diria, em primeiro lugar, ele convence o homem. Ele convence o pecador. De quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus amados irmãos, é o que nós observamos no capítulo 16, o versículo 8 deste evangelho. O Espírito Santo convence. Mas o que é convencer? É claro, é deixar uma pessoa esclarecida, ciente do que realmente ele precisa viver, ele precisa fazer, como ele precisa andar. Andar como? Neste sentido eu diria, se é como é o Espírito Santo, ele quer que nós andemos, sabe como, irmãos? Em santificação. Por quê? Porque ele é santo, e ele é quem santifica, e a Bíblia diz que essa é a santificação. Quantos? Quantos verão a Deus? Ninguém. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, amados, o Consolador, ele veio para consolar, veio para convencer. Convencer de quê? Do pecado, da justiça, do juízo. Por quê? Porque o pecado corrompeu o homem, e ele precisa ser convencido. Convencido de quê? De que é um pecador.
E como pecador, ele precisa de quê? De um Salvador. E quem é o Salvador? Jesus. Ele veio para me salvar. Ele veio para te salvar. Ele veio para nos salvar. Então é preciso que o Espírito Santo nos convença de que somos pecadores e precisamos da graça de Deus na nossa vida. Aleluia, aleluia. Então, amados, Ele ensina também, o Espírito Santo ensina. Nós vemos lá no capítulo 14, verso 26, que Ele ensina e Ele lembra também. Lembra o quê? Lembra de que Jesus Cristo pagou o mais alto preço pelos nossos pecados, por nossa vida iníqua, porque nós não merecíamos. Meus queridos irmãos, quantas vezes se diz que merecia a morte de cruz? Quem merecia a cruz não era Jesus, era eu, era você, porque fomos nós que pecamos. Jesus nunca pecou, Jesus jamais pecou, Jesus jamais errou. Mas Ele então fez isso, sabe por quê? Porque Ele me ama, porque Ele te ama, e Ele não queria que nós perecêssemos. Por isso Ele então morreu na cruz, e agora, depois que Ele foi, Ele deixou alguém para nos consolar, Ele deixou alguém para nos ajudar, Ele deixou alguém, e este alguém é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, não é como alguém diz que é simplesmente um vento. O Espírito Santo é uma pessoa. Aleluia. E é uma pessoa que pode ensinar outra pessoa. É uma pessoa que pode convencer uma outra pessoa, isto é, de algo que está errado. Mas, com relação ao pecado, só a pessoa bendita do Espírito Santo pode convencer o pecador. E eu creio que todos que aqui estão nesta noite já foram convencidos pelo Espírito Santo, já foram, portanto, esclarecidos pelo Espírito Santo, já foram iluminados pelo Espírito Santo a viver uma vida que realmente agrade a Deus, uma vida que possa glorificar o nome do Senhor, uma vida que possa, na verdade, exaltar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu espero que nesta noite, todos que aqui estão, todos que vieram a este culto, eu sei que os irmãos não vieram simplesmente porque sabiam que eu iria estar aqui. Eu creio que, irmãos, os irmãos vieram porque sabiam que alguém maior do que qualquer um de nós estaria ou estar aqui. Ele estar aqui, Jesus estar aqui. Mas como é que eu sei? Eu sei, porque a Bíblia diz que onde estiverem, quantos? 2 ou 3, aí estou eu no meio deles. Ele estará aqui, amados, para me abençoar, para te abençoar e para nos fortalecer cada dia nesta caminhada gloriosa. E esta caminhada, ela realmente um dia vai findar. Mas, meus queridos irmãos, com certeza, quando ela findar, nós temos certeza de que Jesus Cristo, o Senhor, nos receberá na sua glória. O Consolador, veja, meus amados irmãos, Jesus enviará a promessa do Pai, como já dissemos. Então, veja bem, o Consolador, a palavra grega traduzida como Consolador, quer dizer Paráclitos. Eu creio que todos conhecem muito bem esta expressão, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar
ou interceder por outra pessoa. Assim, um paráclito assemelha-se a um amigo, e Jesus é o nosso amigo, que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Portanto, amados, este Consolador amado é o Espírito Santo, a pessoa, a Santíssima, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Queridos irmãos em Cristo Jesus, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Mas uma coisa eu gostaria ainda de vos dizer: se houver nesta noite alguém que tem dúvida de quem vai morar no céu, eu te peço, meu irmão, eu te peço, minha irmã, cuidado com a sua vida, porque não pode haver dúvida. Sabe por quê? Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele é fiel para cumprir as suas promessas, e você já tem o Espírito Santo. Veja que ele próprio afirma, como nós já dissemos, ele estar com você e estar em você o Espírito Santo. É o que nós observamos nos versículos 15 a 17. Ele está com você. Note uma coisa: com você é uma coisa, em você é outra. Então, com você, ele pode estar aqui, mas pode, muitas vezes, você está em outro lugar, ele pode não estar com você, mas em você, ele está aqui, ele está onde você estiver, porque ele está em você, está dentro de você. Que o Espírito Santo esteja tanto com você, como em você, para que você seja vencedor, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, eu encerro com estas palavras. Olhe, vejam bem, o cristão cheio do Espírito ama, tolera, compreende, consola, ensina os outros e perdoa a eles, porque tem o caráter de Cristo e é alimentado e consolado por seu amor. Além disso, constrói bons relacionamentos, compartilha boas amizades e vive em paz com o próximo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé. E nós queremos fazer uma oração nesta noite. Oremos juntos. Oremos neste espírito de temor e tremor diante de Deus. Levante a sua mão. Nosso Deus, nosso Pai, Deus de infinita graça e bondade, Senhor, eu anunciei a Tua palavra, eu preguei a Tua palavra, Senhor, e que a Tua igreja tenha recebido a Tua palavra nesta noite. Não foi a minha palavra, foi a Tua palavra que eu preguei nesta noite, Senhor. E eu espero que cada um que aqui se encontra, aqui presente nesta noite, saia daqui, Senhor, não como entrou, mas saia mais, Senhor, convicto da sua chamada, da sua
firmeza na fé, da salvação da sua alma e da esperança viva de um dia morar no céu, de um dia estar com Jesus na glória celestial, porque a nossa vida aqui é passageira. Senhor, quem sabe pode ser este último culto que a igreja realiza aqui na terra, porque o Senhor pode vir a qualquer momento, e se o Senhor vier agora, oh Deus, toma-nos para Ti, ó Pai querido. Oh Espírito Santo, ilumina cada coração, cada mente, cada vida nesta noite. Espírito de Deus, reveste cada um da graça e do poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, a Te oramos, ó Pai. Amém.